Olá pessoal, esse é o nosso Transit Report. Vamos falar sobre o trânsito, a retrogradação de Shanidev, de Saturno, Vakri Shani, é assim que é chamado. Vamos falar de todos os ascendentes e o impacto em todos os ascendentes. Vamos lá? Primeiro a gente deve fazer uma reverência a Shanidev, a gente deve reverenciá-lo para começar a falar sobre ele. Então eu vou pedir para vocês pensarem em Shani e vamos começar. Om Pram Prim Prom Saha Shanesharaya Namaha. Om Pram Prim Prom Saha Shanesharaya Namaha. Om Pram Prim Prom Saha Shanesharaya Namaha. Então agora estamos prontos para falar sobre Shanidev e a sua retrogradação. Então, falando sobre a retrogradação já, ela começa no dia 24 de maio, na próxima segunda-feira, e vai até o dia 11 de outubro. Se você observar no dia 24 de maio, quando ele alcança 19 graus, ele viaja em retrogradação para 12 graus, ele termina essa viagem no dia 11 de outubro. São quase 5 meses viajando em retrogradação. E esse é um dos pontos mais importantes, uma das condições mais importantes de Saturno, quando ele entra nessa condição Vakri, ou condição de retrogradação, antes de avançar para o seu Mutrikon, para o seu signo de Aquário, que é assim que nós chamamos, Mutrikon. Vamos falar sobre o impacto disso no signo de Peixes, para o ascendente em Peixes. Geralmente as pessoas com ascendente em Peixes são pessoas muito intuitivas. E Saturno está transitando na sua casa 11 em Capricórnio, e nessa retrogradação ele limita o círculo de amizades. Originalmente, quem tem no mapa natal o ascendente em Peixes e Saturno já transitando ou fixo na sua casa 11, são pessoas que têm uma relação com o seu networking muito próxima. Elas restringem o seu networking, elas não expandem muito e têm uma relação quase que familiar com essas pessoas, né? Então, Saturno, ele vai na retrogradação sugerir que a pessoa restrinja o seu círculo de amizades, que a pessoa use da sua intuição para fazer uma limpeza no seu círculo de amizades. E não vai haver uma grande expansão aqui, na verdade, vai acontecer uma grande limpeza. Ainda falando sobre o ascendente em Peixes, a gente vê que essa vibração ela não potencializa um grande círculo de amizades, mas ela limita para aquele círculo de amizades um pouco mais próximo. Falando, então, as pessoas vão ver que, na verdade, elas vão ser convidadas durante esse período a fazer amigos um pouco mais long term, um pouco mais, amizades mais duradouras, aquelas questões um pouco mais rápidas, de conveniência, elas tendem a ser eliminadas durante esse período de retrogradação. E financeiramente, né, a questão de finanças, a gente vê que geralmente a casa 11, ela tem uma certa expansão, dependendo da combinação, ela tem uma certa expansão nas finanças, mas especificamente durante a retrogradação para o ascendente em Peixes vai ter uma restrição, vai ter um pouquinho de atraso. Então as pessoas vão tender aqui também a fazer investimentos mais de longo prazo e não investimentos que dão resultados imediatos. Aqui Saturno, ele ativa a casa 12 nessa retrogradação, que é uma Moksha Bhava, uma casa que fala de liberação. É a Moksha Bhava, fala dos conceitos do Moksha, onde tem Júpiter, para o ascendente ainda em Peixes, onde tem Júpiter. Aqui ele ativa então essa casa, levando as pessoas ainda mais a um desapego material, sugerindo que elas se desapeguem materialmente para que comecem a progredir na sua condição espiritual. Essa é uma condição também muito interessante para aqueles que têm interesse em progredir espiritualmente. Existe aqui uma positiva influência para aqueles que querem viajar.
Nós temos essa situação do Covid, principalmente no Brasil, que nós somos o topo da lista, né, em números de casos, então para a gente isso está muito restrito, mas para aquelas pessoas que desejam viajar com Júpiter ali também na casa 12, isso está dando uma boa sorte, né? Então viaje, se você tiver condições, se tiver alguma fronteira aberta para nós brasileiros, viajem, porque você está tendo uma ótima influência de Júpiter e pode criar boas conexões duradouras, conexões fora. E ainda que não haja, se não houver a possibilidade de viajar para outros países, é muito bom que viajem pelo menos para outros estados, porque essas fortes conexões, essas conexões duradouras que podem sugerir no futuro novos ganhos, elas são implementadas aqui por Saturno na casa 11 e essa influência, esse Júpiter na tua casa 12. Concluindo então essa análise para o ascendente em peixes, pode ser que ficar na mesma situação seja muito difícil para as pessoas com ascendente em peixes, porque elas vão estar intuitivamente inclinadas a viajar muito mais, haverá essa restrição nas amizades. Na verdade, a ideia aqui é que se construa novas bases, novas relações pautadas em relações mais de longo termo, né? Em situações mais duradouras. Essa foi a nossa análise da retrogradação, o nosso relatório, né? Nosso report da retrogradação de Shanidev para o ascendente em peixes, e ainda hoje eu vou postar os demais vídeos para os próximos ascendentes, tá bom? Um abraço grande.